Na Epístola de Paulo aos Coríntios, nós aprendemos que nós receberíamos um corpo transformado pelo Senhor. De onde será que o apóstolo Paulo tirou essa ideia de que nós seríamos transformados? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Confira comigo. 1 Coríntios 15:53 está escrito assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Como é que o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão? De que a gente vai receber esse corpo incorruptível? Será que ele teve uma revelação, ele orou e simplesmente viu isso em espírito? Vamos ver exatamente que não foi bem assim. Essa ideia já consta desde o princípio, tá? É uma ideia antiga que já consta na tradição judaica. Vamos verificar a origem desse raciocínio aqui, de forma que você vai entender nesse vídeo como é que o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão. Primeiramente, a gente vai observar que o apóstolo Paulo ele faz distinção entre corpo terrestre e corpo celestial, sinalizando que são dois corpos diferentes. Está lá no versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Então, esse é o primeiro ponto. Há dois corpos diferentes. Ele vai fazer aqui essa dissociação, dando a entender o quê? Que o corpo celestial que a gente vai adquirir é diferente do nosso corpo terrestre. Segundo ponto. Assim como há diferença entre a glória do sol ou a glória da lua, a glória das estrelas, porque as estrelas com brilho mais intenso, também menos intenso. Então o apóstolo Paulo vai dizer também que os corpos celestes eles vão ter diferenças de glória. Uns vão ter mais brilho do que outros. E você vai aprender aqui no versículo 41 e 42. Ele vai dizer assim: uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Vamos estudar primeiro essa origem aqui. Como é que ele chegou à conclusão de que vai ter diferença de brilho entre os corpos celestes? Como assim a diferença de brilho? Ele usou aqui essa analogia primeiro, Sol e Lua, e diferença de brilho também entre as estrelas. Então ele vai defender, olha, nos corpos celestes é a mesma coisa. De onde será que veio isso? Como é que o apóstolo Paulo sabia disso? Bem, a origem disso a gente vai encontrar no livro de Daniel. Em Daniel 12:3, vai estar escrito assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, essa ideia aqui de que os justos são equiparáveis às estrelas e que vai ter diferentes brilhos de esplendor, a gente já encontra nessa passagem de Daniel. Reparou que ele fala que os sábios eles vão resplandecer como o fulgor do firmamento, os justos que vão conduzir muitos à justiça vão resplandecer como as estrelas, e a diferença de esplendor entre as estrelas, de onde a gente entende que também, quando recebermos os nossos corpos espirituais, seremos diferentemente recompensados por aquilo que fizermos aqui. Então, o corpo que a gente vai receber vai ser semelhante ao que acontece com as estrelas. Então, algumas pessoas vão ressuscitar com um nível de esplendor e outras com um nível inferior. Então essa ideia de diferença já se encontra ali no livro de Daniel. É uma das origens aqui do raciocínio do apóstolo Paulo. A ideia também de que o justo brilha, né? Essa ideia de que o justo já brilha como a estrela do céu, também aparece na Torá, lá no livro de Deuteronômio. Vamos verificar aqui Deuteronômio capítulo 1, verso 10. Está escrito assim: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. Bem, você deve estar pensando que esse verso aqui de Deuteronômio 1:10 está tratando da multiplicação do povo de Israel. Abraão teve apenas um único filho, Isaac, e desse filho aí veio Jacó, Esaú, e eles foram se multiplicando até que deu origem a Israel, os descendentes de Jacó. Mas não, aqui não está se referindo à multidão do povo de Israel no sentido quantitativo, porque a própria Bíblia nos informa que foram cerca de 600 mil homens que atravessaram ali o Mar Vermelho, ou seja, o povo era contável, as estrelas do céu são incontáveis. Essa expressão vos tem multiplicado
ela pode ser traduzida também, segundo os comentadores, como Deus vos tem acrescentado grandeza. Então esse multiplicado tem o sentido também de grandeza. Deus vos tem feito grande. Então a gente pode traduzir o versículo assim: Deus vos tem feito grande como as estrelas do céu. Então não está dizendo respeito ali à quantidade, que seriam 600 mil, né? E há muito mais do que 600 mil estrelas. Então a promessa de Deus para Abraão não é exatamente uma grande multidão no sentido literal, mas só que vai ser uma multidão contável, porém que brilha, que se destaca demais, assim como as estrelas se destacam no céu, né, à noite. Agora nós entendemos como de fato a Bíblia, desde o livro ali de Gênesis, Deuteronômio, falamos também de Daniel, vai destacar que os justos são como as estrelas. E cada justo, um justo vai brilhar mais, outro justo vai brilhar menos. E assim também será no dia da ressurreição. Uns vão brilhar mais, outros vão brilhar menos. Mas de onde veio a ideia de que receberemos um corpo incorruptível? Então nós vamos encontrar isso aqui também no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 4:24 vai falar o seguinte, que Deus ele é fogo consumidor. E aí a gente complementa com o livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 10, verso 17, vai dizer assim: porque a luz de Israel virá a ser como fogo e o seu santo como labareda. Então você vai observar aqui Isaías fazendo uma alusão ao versículo de Deuteronômio. Deuteronômio a gente viu, Deus ele é fogo consumidor. E no livro de Isaías vai usar essa linguagem. Lembrando que os profetas sempre vão falar numa linguagem, digamos, encriptografada do Pentateuco, da Torá. Então, ele vai retomar essa passagem de Deuteronômio de maneira implícita, né? Deus ali como fogo e o seu santo como labareda. Então, nós somos tratados como labareda. Reparou que existe uma certa igualdade aí? Deus ele é fogo e o seu santo como labareda. Então, Isaías coloca que no tempo do porvir, nós seremos equiparáveis ao próprio Deus. Como é que Deus é? Ora, Deus ele é incorruptível. Então, significa que no mundo do porvir, no futuro, no dia da ressurreição, nós seremos assim como Deus, ou seja, teremos também um corpo incorruptível. Claro, assim como Deus, nesse contexto de incorruptibilidade, tá? Então, nós receberemos também um corpo igualmente incorruptível. Lembrando que vai haver diferenças de glória entre esses corpos. Essa explicação de Deuteronômio com Isaías, tá? Nos é fornecido pelo Midrash, pela tradição oral. E outro verso também que a tradição vai nos ensinar é justamente uma passagem de Salmos. E aqui você vai perceber como a tradição oral e o apóstolo Paulo meio que utilizam o mesmo princípio de raciocínio. Eu quero que vocês observem isso. Em Salmo 115, versículo 8, fala assim: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Aqui está se referindo aos idólatras, né? No Salmo 115, o rei Davi ele vai colocar ali que os ídolos têm olhos e não veem, têm boca, mas não falam, né? Têm ouvidos e não ouvem, enfim. Tem pernas e não andam, né? Vai descrever ali como é o ídolo. E depois vai ter essa, digamos, essa maldição, né? Torne-se assim como seus ídolos aqueles que os seguem, aqueles que os adoram. Está lá no versículo 8. Então, a tradição vai interpretar o seguinte: se no tempo do porvir os seguidores dos ídolos vão ter o mesmo destino que os seus ídolos, ou seja, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouvem, é justo que aqueles que obedecem ao único Deus, que obedecem aos seus mandamentos, sejam também como o próprio Deus. Então, sim, quem adora ídolo vai ter o destino do ídolo, ou seja, vai ficar ali cego, surdo, mudo, ou seja, seria a morte eterna. E quem segue o Deus vivo terá um destino diametralmente oposto a esse, ao dos idólatras. Então, nós seremos também incorruptíveis, assim como é incorruptível ao nosso Deus. Então, quem segue os ídolos tem o destino do ídolo, a morte eterna, a escuridão total, não vê nada, não ouve nada, não anda. E quem segue o Deus vivo terá a vida eterna.
Então, é um paralelismo aí dos destinos. Essa ideia de fazer esse paralelismo, usado aqui pelo Midrash, você vai observar também no apóstolo Paulo, quando ele compara Jesus e Adão, o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro trouxe a morte, o segundo traz a vida. Esse tipo de raciocínio, de fazer um paralelo, você vai encontrar também em epístolas de Paulo. Então, são desses versos aqui de Deuteronômio, intercalado com Isaías 10:17, que a gente percebe aí que nós teremos sim um corpo semelhante ao do próprio Deus. A diferença de glórias, no sentido de que somos como estrelas, como coloca o apóstolo Paulo, que assim como os corpos celestiais, né, tem diferentes níveis de glória, assim também serão justos, com seus corpos espirituais, diferentes níveis de glória. A gente já percebeu ali desde o livro de Daniel, e Daniel também está amarrado ali com o livro de Deuteronômio. Então repare como as coisas que o apóstolo Paulo escreveu estão muito amarradas também com o livro dos profetas, com a tradição oral e com, no caso aqui especificamente, o livro de Deuteronômio, tá? Então, as coisas que o apóstolo afirmou não veio do nada, de uma revelação à parte que ele teve, como muitos dizem, né? O evangelho segundo Paulo, como se ele tivesse inventado aquilo. Não, ele apenas trouxe ali uma tradição do seu povo e repassou isso para a gente por meio das epístolas.